Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tio Léo mais uma vez e continuamos online. Pessoal, vê bem, na última aula a gente falou um pouco sobre República Velha, tá? Tratamos da República das Espadas, tratamos sobre as repúblicas das oligarquias e agora a gente vai responder alguns exercícios acerca desse tema. Então vou lançar aqui no próprio vídeo os exercícios, vou dar dentro do próprio vídeo um tempo para vocês tentarem responder e vou trabalhar aí parte a parte de cada questão para a gente poder fechar nosso assunto, beleza? Então, roda a vinheta. Bom, galera, então vamos lá. Vamos começar aí pela página 17, a primeira questão. Diz o seguinte: Aristides Lobo, político e jornalista, era um republicano histórico e, apesar de aplaudir a instituição da República no Brasil em 1889, discordava da forma como os militares no poder organizavam o novo sistema de governo. Pesquise e apresente características do sistema político idealizado pelos republicanos históricos e indique segmentos sociais que apoiaram essas ideias. Bom, essa questão aí, ela indica uma pesquisa que você obviamente pode fazer, né? Pode dar uma pausazinha e dar uma pesquisada rápida sobre o tema e provavelmente você vai encontrar aí coisas como o federalismo, a negação de qualquer conotação revolucionária ou subversão à ordem, respeito à propriedade privada, estabelecimento de um Estado laico, liberdade aí econômica, o abolicionismo, a defesa de liberdades civis e políticas, e entre outras coisas, beleza? E aí você vai ter como base dos apoiadores aí a burguesia, cafeeira, né, nesse caso, classe média urbana liberal e uma parte da aristocracia agrária. Bom, essa é uma resposta aí relacionada a essa pesquisa que você vai fazer. Se o que você fez e pesquisou está dentro aí dessa questão, então você acertou. Vamos para a próxima. A próxima questão está na página 18. Na página 18, inclusive, a gente vai ver a questão 2, 3 e 4. Vamos para a questão 2. Leia o texto abaixo e depois responda. A república vem do latim res publica, que significa coisa pública, coisa do povo. Neste sentido, um governo republicano é aquele que põe ênfase no interesse comum, no interesse da comunidade, em oposição aos interesses particulares e aos negócios privados. Sobre esse ponto de vista, a república não difere somente da monarquia, mas também da aristocracia e da democracia, conceitos que ressaltam o princípio do governo, de alguns ou do povo. Ao contrário, a república se volta para a finalidade do governo, o interesse, o bem comum. A partir do texto lido e do que estudamos até agora, podemos afirmar que a Primeira República Brasileira se aproxima ou se afasta da definição apresentada no texto. Desenvolva sua resposta. Bom, então vou dar um tempinho para você pensar e responder. Então, pensa aí. Provavelmente você percebeu que isso é uma questão de resposta pessoal, mas que ela tem que ter aí como base, né, a identificação de que existe uma diferença entre o que o texto afirma e o que acontecia realmente na República Brasileira, né? Podendo aí citar, por exemplo, o privilégio que a proclamação da República trouxe a alguns grupos, o predomínio de alguns grupos no poder, né? Onde a questão do bem comum meio que não foi tão praticada, ou pelo menos não foi praticada de uma maneira mais efetiva. Na verdade, a gente vê uma república em que alguns é que estão à frente e esses alguns são mais beneficiados do que outros. Beleza? Essa foi tranquilo, vamos para a próxima questão. A terceira questão diz o seguinte: cite características políticas dos primeiros governos da República. Vou dar um tempinho para você pensar. Pensa aí. Bom, e aí? Conseguiu acertar? Vamos ver. Entre as principais características dos primeiros governos, levando em consideração que os primeiros governantes formam a República das Espadas que a gente estudou, a principal característica é que eles são relacionados ao exército, eles são militares. Uma outra coisa que é bastante visto, né, no governo dos dois é o autoritarismo e a centralidade do poder nas suas mãos, que causou bastante conflito
não só com outros grupos da elite, mas com a população em alguns momentos. E a gente vai ver também aí, né, como eu falei, dentro desse autoritarismo, o protesto e a perseguição por parte daqueles que estão sendo criticados, né, aos que estão aí sendo prejudicados pelos interesses do governo desse período, beleza? Então a gente vai ter aí o autoritarismo, a gente vai ter aí a questão dos militares no poder, a centralização do poder e propriamente dito crises aí sociais e até mesmo econômicas, entre outras características em comum entre os primeiros governantes. Bom, essa foi fácil, então vamos para a questão 4. A questão 4 diz o seguinte: pesquise e explique o que foi o encilhamento. Tá? Então vou dar um tempinho para você dar uma pesquisada e para você responder essa questão. Vamos lá? Bom, política do encilhamento a gente viu aí ainda em sala de aula, inclusive. E não sei se você lembra, mas a gente viu que era um plano que visava estimular o crescimento industrial. Esse foi elaborado pelo ministro Rui Barbosa, né? E que considerou aí emprestar dinheiro aos empresários que quisessem aí investir na questão da indústria. Só que o projeto deu errado, né? E gerou uma grande inflação, piorando ainda mais a situação do Brasil. Então, essa foi a infeliz e fracassada política do encilhamento, resposta aí relacionada ao quarto quesito, beleza? Vamos para a próxima. A próxima questão vai estar na página 24 e será a segunda questão, que diz o seguinte: o governo de Campos Sales foi marcado, entre outras coisas, pela institucionalização da política dos governadores, que contribuiu para a alternância na presidência de políticos originários dos locais de maior poder econômico, São Paulo e Minas Gerais. Essa alternância esteve apoiada nos estados pelos governadores, que usavam do coronelismo para manipular a votação. Por outro lado, ter governadores e presidentes da República alinhados politicamente é algo que pode contribuir para a administração do país. A partir dos estudos, como você analisa esse tipo de política? Meu povo, isso é uma resposta pessoal. E aí eu vou dar um tempinho para você pensar e conseguir aí elaborar a sua resposta, beleza? Vamos lá. Bom, a resposta é pessoal, mas você tem que identificar aí as questões históricas por trás, tá? Então aí você vai ver que com isso aí, Minas e São Paulo começam a centralizar o poder sobre eles. Vocês têm que ver também que com esse alinhamento, possíveis mudanças no futuro ficam mais difíceis e que o controle político fica cada vez mais forte. Porém, do ponto de vista de viabilizar o projeto daqueles grupos que estão no poder, realmente ficam bem mais rápidos e bem mais viabilizados por causa de todo esse apoio que eles têm. Mas aí eu deixo para vocês analisarem os prós e os contras, mas não deixem sempre de avaliar tanto o lado positivo quanto o lado negativo, beleza? Vamos para a próxima questão. A próxima questão vai ser a questão 4, da página 24 também, que pergunta sobre o Acordo de Taubaté. Aí você pode dizer: professor, mas a gente não comentou sobre esse acordo. Realmente, esse foi um ponto em que a gente ainda não parou para destrinchar um pouco. Porém, nas leituras recomendadas, esse acordo ele é tratado. Então, se você fez essa leitura, essa questão ela dá para ser resolvida, até porque ela é bem simples. O Acordo de Taubaté foi um acordo que ocorreu em 1906, na presença de cafeicultores de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. E aí foi lá que o governo se comprometeu em comprar e armazenar o café que estava sobrando para vendê-lo depois em tempo mais oportuno ou destruí-lo, intervindo assim na economia e ajudando assim os cafeicultores. Isso mostra, né, como o governo intervém nas questões econômicas, principalmente com as classes ligadas à sua base de sustentação econômica, beleza? O Acordo de Taubaté tem a ver com isso aí. Vamos agora para a próxima questão, que é a questão 5 da página 24. Vamos lá? A questão 5 ela diz o seguinte: o coronelismo foi uma peça importante da cruel organização que impediu o exercício político da maioria da população, principalmente a parcela da sociedade mais carente. Pesquise e explique como o coronelismo funcionava. Bom, meu povo, o coronelismo é uma prática que a gente viu em sala de aula e também viu nos vídeos. Mas ainda assim eu vou dar um tempo para você pesquisar para você poder responder melhor, beleza? Vamos lá.
Bom, e aí? Você conseguiu fazer sua pesquisa? Vamos lá. Se sua pesquisa e sua resposta estiver dentro disso, você acertou. Entre outras coisas, o coronelismo é um sistema, né, baseado na figura do coronel, que é um líder político local com grande poder econômico, também um grande proprietário de terra, né, e que usava aí sua força militar e sua força econômica para influenciar nas questões das eleições, principalmente em relação aos seus indicados, né, e formava aí os famosos currais eleitorais, utilizando de práticas de intimidação junto ao eleitor para garantir aí as suas escolhas. Bom, uma outra questão muito simples, então vamos para a próxima questão. A próxima questão se encontra aí na página 25, tá? E é uma questão aí, são as questões aí relacionadas a vestibular. Vamos ver aí. A primeira questão da página 25 diz o seguinte: Rui Barbosa teve atuação destacada como ministro da Fazenda do governo provisório. Entre as medidas que implementou, salienta-se ampliação do crédito à lavoura com indenização aos donos de escravo em consequência da abolição, reforma do sistema de crédito com incentivo ao setor industrial, na letra B, política tarifária estimulando a importação de bens de consumo interno, e a letra D, organização da legislação de sociedade anônima visando atrair investimentos estrangeiros ao setor industrial. Bom, vou dar um tempinho para você pensar. Bom, essa resposta é bem simples e eu vou direto ao ponto porque a gente já viu na questão anterior, né? Ela tem a ver aí com a questão do incentivo ao setor industrial. Então não tem a ver aí com a relação da indenização de dono de escravo nem nada do tipo. Não teve aí nada relacionado à importação de bens de consumo interno, né? E também não tem a ver aí com o investimento estrangeiro do setor industrial. O que ele fez aí foi reformar o sistema de crédito e incentivando aí o setor industrial. Política essa que mais na frente não vai dar muito certo, mas que no final das contas, lá na frente, bem lá na frente, finalmente a gente vai conseguir desenvolver nossa indústria, mas não agora, beleza? Mas a resposta certa é a letra B. Vamos para a próxima. A próxima questão, também da página 25, é a questão 2, que diz o seguinte: tradicionalmente, o termo República Velha foi cunhado para identificar o período que vai de 1889, ano da proclamação, até 1930, que é o ano aí que começa a Era Vargas. Sobre as características desse período e outras questões subjacentes, assinale V para as proposições verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá? Dá uma pensadinha aí, marque seu VF e já já a gente vai para a resposta. Pensa aí. E aí, galera? Chegaram no pensamento? Chegaram numa resposta? Vamos ver. Bom, no final tem aí a alternativa da sequência do VOF para ver se você acertou. Mas vamos de um por um para ver se você acerta. Os dois primeiros governos da recém-inaugurada República eram militares. Sim, República das Espadas, realmente os dois primeiros governos eram militares. Então marca um Vzinho. Com o novo regime surgiram divergências no meio, tanto no meio militar quanto no civil. No meio civil, as disputas ocorriam sobretudo no campo ideológico. Sim, realmente tinha divergências, tanto dentro do âmbito militar quanto civil, e do civil era a disputa no âmbito ideológico mesmo. Né? Bem comum para a história do Brasil, inclusive, como a gente tem até hoje. Não com as mesmas ideologias em voga, mas né, sempre questões ideológicas aí no debate político. A segunda questão, bota um V aí também, porque está verdadeiro. Vamos ver a terceira. Pode-se afirmar que os governos do período da República Velha implementaram medidas sociais de grande alcance beneficiando a sociedade brasileira como um todo e visando acabar com as desigualdades sociais do país. Bom, essa daí já não é verdadeira. A gente vê que boa parte dessas políticas beneficiavam mais alguns pequenos grupos, normalmente grupos da elite, né? E que a desigualdade no país reinava e reina até hoje. Então essa questão aí ela é falsa. Vai se desenhando aí, né? A letra B e a letra D. Vamos ver as outras questões. O Brasil da República Velha era um país sobretudo rural. A agricultura permanecia como principal atividade econômica, certíssimo. O Brasil era totalmente de base agrária, mudando só mais na frente a partir do desenvolvimento industrial. Então, essa daí também é verdadeira. Continuamos na dúvida entre a B e a D, não é isso? Vamos ver a última agora, que é a decisiva.
Durante a República Velha, paulistas e mineiros se alternavam na presidência da República. Esse revezamento ficou conhecido como política do café com leite, verdadeiríssimo. E aí, para assinalar a alternativa que contém a sequência correta, você já deve saber que a sequência correta é a letra B. Beleza? Outra questão aí bem fácil, né, de se resolver. Vamos para a próxima. A última questão vai ser aquela relacionada à política dos governadores. Vamos ver. Chamada política dos governadores, instituída a partir do governo de Campos Sales, caracterizava-se por: letra A. Permitir que a escolha do presidente da República fosse resultado de um consenso entre os governadores e dessa forma manter o grupo político no poder. Vamos ver. Tornar os governadores um mero instrumento do poder do presidente da República e impedir a formação de novas lideranças contrárias ao governo federal. Vamos ver. Um acordo político que consistia na troca de favores entre o governo federal, estadual e municipal para manter os grupos políticos no poder. Essa parece ser bem viável. Vamos ver as outras. Tornar os governadores representantes de um federalismo liberal e democrático com o objetivo de renovar as lideranças políticas. E letra E, promover por meio dos governadores a desarticulação das oligarquias locais e promover a renovação dos grupos políticos e das lideranças locais. Beleza? Então vou dar um tempinho para você pensar e a gente vai para a resposta. Pensa aí. Bom, pensou? Vamos ver se você acertou. Letra A. Permitir que a escolha do presidente da República fosse resultado de um consenso entre os governadores e dessa forma manter o grupo político no poder, apesar da participação do governador, não seria escolhido só pelo consenso entre os governadores. Então essa daí ela também completa, então ela está errada. Letra B. Tornar os governadores um mero instrumento do poder do presidente, não lembrando que os governadores participavam desse acordo, então também não é esse. Um acordo político consistia na troca de favores entre governo federal, estadual e municipal para manter os grupos políticos no poder. Beleza, é isso aí. Foi o que a gente viu, inclusive, na imagem lá do vídeo que foi postado sobre esse assunto. É um acordo entre, né, os governos da instância federal, estadual e municipal, inclusive com o apoio da ideia do coronelismo também, para manter os grupos políticos que estão no poder. Letra D. Tornar os governadores representantes de um federalismo liberal e democrático com o objetivo de renovar as lideranças políticas. Não, e até o finalzinho eu queria ressaltar aí nessa ideia de renovar a liderança, muito pelo contrário, o acordo era para manter liderança, não para renovar. E por fim, promover, por meio dos governadores, a desarticulação das oligarquias locais. Não vou ler nenhum resto, porque as oligarquias locais elas eram a base para a sustentação dessa ideia. Beleza? Então a resposta correta é a letra C. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário e até a próxima!